Olá, eu sou Jacineide Minella Quinis, sou de Brusque, Santa Catarina, trabalho com abordagem das constelações desde 2017. De graduação sou administradora e atualmente eu sou mestranda em gestão de políticas públicas pela Univale aqui de Itajaí. Eu conheci este mundo das constelações em 2014. Fui num grupo porque uma amiga minha falou assim: Jace, já ouvisse falar em constelação familiar? Eu disse: não. O que é isso? Astrologia? Ela disse: não, parece que é um teatro que não é teatro. Disse: como teatro que não é teatro? Então eu soube de um grupo que estava acontecendo, fui, me identifiquei, né? E eu sempre digo que no momento que eu entrei num campo, eu sabia que a minha vida não seria mais a mesma. Né? Quando eu fui como representante, aquilo me atuou, aquela força me tomou de uma tal maneira. E depois, então, quando a consteladora falou, trouxe alguns conceitos que me incomodaram, alguns, né, que me intrigaram e que me instigaram. Então, em 2014, eu comecei a estudar, a pesquisar, me debruçar sobre os livros de Bert Hellinger. Em 2016, eu busquei a minha primeira formação com o IDESB, né, com o Décio e a Wilma aqui em Florianópolis. E minha vida, então, só tem aprimorado, vamos colocar assim. Quero agradecer imensamente, né, a toda a equipe que tornou o primeiro COBS possível. E agora estou aqui e quero transmitir, né, o que eu tenho visto, percebido, aprendido, experimentado, experienciado, para fazer uma troca deste lugar, né, do meu lugar, e podermos falar sobre o bem-estar sistêmico. Bom, quando a gente fala em bem-estar, principalmente em tempos, né, nesses tempos atuais, trazidos, né, pela pandemia, já está fazendo aí um ano que no Brasil nós estamos nesse movimento, algo tão diferente que talvez e muito possivelmente os nossos antepassados passaram também, né? Quantos lutos não processados, quantas dores ainda não vividas, não olhadas, que aconteceram lá atrás e que talvez hoje nós estejamos passando por isso também. Mas o fato é, né, que é um movimento global. A pandemia, então, veio e mexeu com as estruturas de uma forma global, seja na saúde, seja nas relações sociais, em muitos aspectos da nossa vida, não propriamente o físico. Né? É sabido que muitos relacionamentos ruíram a partir desse movimento da pandemia, né? Ou porque já não estavam bem, e aí foi a gota d'água, né, que ruiu de vez, ou porque as bases talvez não eram sólidas, enfim. O fato é que muitos não suportaram tudo isso que veio acontecendo, seja financeiramente também. Né? Então, é um momento ainda muito desafiador na minha percepção. Né? E no país nós vemos essas polarizações, né? Tem essa polarização de ou esquerda ou direita, que vai totalmente contra, né, ao princípio da cooperação, que fez com que nós evoluíssemos e que tivéssemos chegado aonde chegamos. E aí eu quero conversar e trazer aqui para vocês o que eu venho percebido nessa questão do que fere o bem-estar, né, e trazendo para esse meio das constelações. Nós sabemos que as constelações, a espinha dorsal delas, são as 3 leis trazidas por Bert Hellinger, né, que é o pertencimento, a ordem e o equilíbrio entre as trocas. Então, no que diz respeito ao pertencimento, né, nós sabemos então que cria desordem quando tem um excluído do sistema. Né? E aí esta lei diz que ninguém pode ser excluído. E ainda é muito presente, né, no atendimento aqui, principalmente consultório, quando alguém exclui principalmente um dos pais. Né? Eu vejo muitas pessoas, né, que tiveram pais alcoólatras e ainda elas não conseguem integrar este pai totalmente por conta dessa característica desse pai ser alcoólatra.
E aí Bert Hellinger vem e diz, né, que quando nós excluímos algo, né, por exemplo, desse pai alcoólatra, é como se eu integrá-lo totalmente do jeito que ele é, a pessoa fica com medo, com receio de se tornar alcoólatra também, que entende o alcoolismo como algo normal e vai se tornar alcoólatra também. E aí eu gosto muito, muito, muito da parábola que Jesus nos trouxe, né, e sem resvalar para conceitos religiosos, nessa questão, né, quando eu excluo e depois acaba me fazendo falta. Na parábola do joio e do trigo, né, que diz que tinha um lavrador que chegou para o mestre e disse: Mestre, na plantação de trigo está crescendo joio, nós precisamos arrancar. E aí então o mestre diz, né, não, se nós arrancarmos o joio, o trigo vem junto. Então é preciso que ambos fiquem juntos até a época então da colheita, que aí sim nós podemos separar. Então, quando nós queremos, né, olhamos para esse pai, não, ok, mas esse alcoolismo dele eu não gosto, me traz repulsa. Essa força, depois dessa totalidade desse pai, vai faltar para a pessoa. E daí, este mesmo pai alcoólatra, muitas vezes, ele é um homem que se posiciona muito bem na vida, né? Que tem um bom posicionamento no que diz respeito à profissão dele. Então, ele teve algo na vida dele que deu certo. E é tão interessante que a pessoa que vem buscar a demanda dela, a solução está justamente neste pai. Então, é uma pessoa que vem e que não consegue ter um posicionamento na vida. E que reclama deste pai por ser alcoólatra, mas foi um homem, ou é ainda um homem que sucedeu. Então, isso é quase que paradoxal, né? Aquilo que eu nego é depois aquilo que vai me faltar. Ou essa pessoa reclama deste pai, que ele foi muito bravo, que ele foi muito... foi possessivo com a mãe, foi um homem que ditava as regras, quase que um ditador. Né? Então, aí eu digo para essa pessoa também. Então, aquilo que você renega neste pai é aquilo que está te faltando. Então, se você não gosta que seu pai seja um ditador, então você já sabe que essa postura dele não dá certo. Então, você vai lá e toma a dose certa para você, né? Aquela quantidade certa para você, 20%, 30%. Então, você pode dosar com aquilo que você é e com aquilo que você tem. Né? Agora, o que não vale é excluir o seu pai na totalidade. Depois vai fazer falta. Então, né, essa das exclusões, quando nós excluímos uma característica. E muitas vezes se exclui literalmente. Né? Ou este pai, por um exemplo, engravidou a mãe e foi embora. E aí depois essa mãe toma um padrasto, né? E essa pessoa se reporta a esse padrasto como pai. Não, meu pai é ele, é o meu padrasto, porque pai é aquele que cria. E aí nós trazemos, né, que a vida é, antes de tudo, um movimento biológico. Né? Então precisou daquele homem, daquela mulher, para que a vida acontecesse e hoje eu estar aqui respirando e presente na vida. Então é muito importante, ainda que esse pai tenha abandonado, ainda que esse pai tenha, enfim, né, tenha agido de má fé, teoricamente, ainda assim é o pai. E é muito interessante que as pessoas entram nas histórias. Quem garante que foi realmente assim? Quem garante que este pai abandonou, né, porque foi um abandono assim, deliberado? Não, o que tem por trás? E eu sempre sugiro para as pessoas olharem além, né? Ter um olhar mais amplo, um olhar sistêmico. Por isso que este olhar é tão bonito, porque ele é profundamente inclusivo. Então, e aí quando nós tomamos essa força que vem do Pai, essa força da vida, e eu também sempre sugiro para as pessoas com alguma dificuldade com os pais, olhar para eles sem imagens. E alguns me dizem, nossa, Jace, é difícil olhar para o meu pai e para minha mãe sem imagens. Mas faça um exercício. Imagine seu pai, sua mãe atrás de você. Sinta apenas as células deles.
sem imagens, sem características. Só sinta, sinta, sinta eles pulsando em cada célula sua. Então olhe para os seus pais sem imagens. Tenho percebido também movimentos em relação a tios, né? Um tio suicida ou uma tia. Teve uma cliente que veio, trouxe uma demanda e tinha correlação com uma tia dela que tinha filhos e que depois saiu o mundo afora e ninguém mais soube dela. Então perceber, né, que se tem algo na sua família, o que acontece com seus tios, ou se você tem algum incômodo, enfim, algo que não está bem, o que aconteceu também com os seus tios? Porque eles são os irmãos dos nossos pais. Eles estão muito perto aqui do nosso sistema, estão muito próximos. Então perceba com os tios. Movimentos também, então no pertencimento, né, todos devem ser incluídos, precisam ter o seu lugar de pertencimento assegurado no sistema. Então, no que diz respeito à ordem, fere o bem-estar quando alguém sai do seu lugar de filho e vai para esse lugar dos pais. Tenho recebido mulheres que querem aconselhar as mães. Até porque essas mães pedem conselhos para as filhas. E aí eu digo para essas, principalmente mulheres, né, eu digo para elas, sua mãe já seguiu algum conselho que você deu? Pior que não, Jace. Eu falo, mas ela não me escuta. Então, minha querida, e nem vai escutar. Você está se cansando, você está fora de postura, e isso tem os seus efeitos. Porque eu creio que é nos efeitos que nós sabemos que se estamos no nosso lugar ou não. E é muito interessante, muito, muito interessante, quando eu pego um representante, né, e coloco atrás da mãe, uma representante, né, enfim, coloco atrás da mãe, seja em grupo ou em atendimento individual, que eu pego um dos elementos, né, e coloco atrás e pergunto para esta mulher qual a sensação, como ela se sente. Aí ela fala assim, nossa, é estranho, não gostei desse boneco atrás da minha mãe. Aí eu digo, pois é a mãe da sua mãe. E estranha, e você não gosta, porque você quer ocupar este lugar de mãe da sua mãe. E tem a vã esperança que você pode fazer isso, que você pode aliviar o destino da sua mãe. Então a questão da sua mãe, a solução dela está com a mãe dela e não com você. Ai, Jace, mas elas não tinham uma boa relação, né? As duas brigavam, ou a minha avó a abandonou, ou a minha avó a rejeitou, ou ela era a primeira filha e a vovó morreu cedo e ela teve que assumir a família. Enfim, tem algo ali entre as duas que não está integrado. Então eu digo para esta cliente, olha, minha querida, ainda assim é a mãe da sua mãe e ela, e é entre as duas, não é entre você. O que você pode fazer é dar um bom lugar no seu coração para a sua vovó, né? E dizer, querida avó, você é a mãe certa para minha mãe. Aqui eu sou apenas a filha. Querida mãe, você tem mãe e é a certa para você. O que você me pede, eu não posso te dar. Porque acontece muitas vezes esse movimento, né? Porque como a mulher não está em paz com a sua mãe, ela reivindica isto agora, o que faltou da sua própria mãe, ela reivindica agora com seus filhos. E os filhos, por profundo amor a esta mãe, acreditam que possam fazer esse papel. E aí se sacrificam, né? Porque os pais amam, sim, incondicionalmente os filhos, mas os filhos também amam os pais. E nós temos, né, nesse lugar de filhos, nós temos essa necessidade, talvez, de uma retribuição ao muito que nós recebemos dos pais. E aí a virada de chave acontece quando nós percebemos que não tem o que fazer, não tem o que devolver. O que nós precisamos fazer, ou o que tem o que fazer, é pegar o que nós recebemos, fazer algo de bom e passar para frente. A exemplo dos nossos próprios filhos
ou então através do nosso trabalho. Eu entrego ao mundo, eu partilho com o mundo muito que eu recebi. E da mesma forma que tem pais que impedem que os filhos cresçam, porque os colocam numa redoma, há filhos também que impedem que os seus pais cresçam, evoluam e façam um movimento. A exemplo, né, da mãe com a sua própria mãe. Um movimento muito interessante também que eu venho percebendo é a questão de filhos que não saem de casa por conta dos pais dependerem deles. Eu atendi uma cliente que ela, todo domingo era ela quem fazia o almoço. E ela já namorava há 10, 11 anos. E o noivo dela, ei, vamos casar e vamos. E ela não se sentia livre para sair de casa, seguir a sua própria vida, porque a mamãe era muito dependente dela. Então a mamãe não ia no banco, a mamãe não fazia as compras do mês, nem sequer almoço a mamãe sabia fazer. Né? Então eu coloquei para ela, o que de pior pode acontecer se no próximo domingo você não estiver em casa, na hora do almoço? O que de pior pode acontecer? Ah, já, você não vai ter almoço? Tá. E o que de pior pode acontecer? Ah, eles vão passar fome, né? Tá. E o que de pior pode acontecer? Ah, uma hora eles vão ter que comer. Nem que for lá um lanche que tiver na geladeira, eles vão comer. Então, minha querida, seus pais não dependem de você. É você que se coloca entre eles. E os seus pais perdem uma grande chance de eles finalmente se olharem e resolverem as suas pendências. E se perceberem, porque você está no meio, frequentemente aparando aquilo que acontece entre os dois, né? Como se fosse uma juíza dos dois. Então é muito importante perceber a sua ordem também entre os irmãos. E o terceiro grande movimento, então, no equilíbrio entre as trocas, né? Perceber que a conta precisa fechar. Então, e o bem-estar está também diretamente ligado em relação ao meu parceiro, com aquilo que eu entrego, com aquilo que... E aí eu vejo muitas mulheres, então, no lugar de mãe dos maridos, né? No lugar de... Então, assim, como se fosse mãe deles. Porque a sogra não educou direito, porque a sogra não foi uma boa mãe, porque a sogra foi ausente. N reclamações. Então, eu digo, minha querida, você está no lugar de mãe de seu marido. Então, é como se vocês vivessem um incesto simbólico, né? E aí o relacionamento de vocês não tem chances de dar certo nesta postura também. Então, o bem-estar, ele está profundamente relacionado, na minha opinião, com aquilo que eu tenho percebido, com a minha postura, com eu permanecer no meu lugar. Eu creio, né, do que eu tenho visto, percebido, ou a minha teoria, a minha tese particular, né, que futuramente os relacionamentos tenderão, na minha opinião, a serem mais conscientes. Porque o que aconteceu, né, lá atrás? Né? As pessoas muitas vezes estavam nos relacionamentos por algum status, por alguma questão financeira, tinha algum interesse, né, que os mantinha, e se tinha equilíbrio, ok. Mas quais as bases? Né? E aí veio a pandemia, remexeu todas essas bases. E aí o que eu percebo? Então deu todo esse movimento, né, de rompimentos, tem também as polarizações, como eu falei, sociais, mas trazendo para os relacionamentos, né, propriamente ditos. Então tem todo esse movimento aí de rompimentos, de rever os seus conceitos, né, no que diz respeito a estar num relacionamento de fato. Então, futuramente, talvez leve décadas ainda, na minha percepção, os relacionamentos tenderão a ser mais conscientes. Então, primeiro as bases, elas tinham interesses escusos, muitas vezes. Então, veio a pandemia e disse, ok, reveja esses conceitos, porque, né, com a iminência da morte, o que você está fazendo com a sua vida? Então, futuramente, na minha opinião, serão mais conscientes. A pessoa estará num relacionamento porque, de fato, ela quer estar, porque ela se sente bem, para ela é muito bem estar lá. Para encerrar, eu quero trazer um poema que me tocou profundamente de Fritz Perls, que é o pai da Gestalt terapia,
na questão das expectativas, né? Porque eu percebo muito também as pessoas colocando expectativas exageradas em relação ao parceiro. E aí dizem, não, Jéssica, mas como é que ele não percebe que isso me incomoda? Como? Eu já falei para ele, já falei. Então, essa concordância com o outro do jeito que é, do jeito que se apresenta. Então, o bem-estar está profundamente ligado também à concordância. E a minha decepção com o outro será do tamanho da expectativa que eu coloco nele. Está intimamente ligado. Se eu me decepcionei muito, é porque eu coloquei muita expectativa. Se foi poxa, fiquei chateadinha, porque não coloquei tanta expectativa. Então, a recíproca é verdadeira, né? Então, na minha opinião, um está correlacionado ao outro. Então, as expectativas, né, são profundamente nocivas num relacionamento, seja ele de qual ordem for. Então, para encerrar, como eu falei, eu quero trazer aqui de Fritz Perls, quando ele diz assim: eu sou eu, você é você. Eu faço as minhas coisas e você faz as suas coisas. Eu sou eu e você é você. Não estou neste mundo para viver de acordo com as suas expectativas, e nem você para viver de acordo com as minhas. Eu sou eu e você é você. Se por acaso nos encontrarmos, é lindo. Se não, não há o que fazer. Então, gratidão mais uma vez e até a próxima. Tchau!